Olá, nossa convidada de hoje do Platô BR Entrevistas é a Subprocuradora-Geral da República, doutora Luísa Frischheisen, coordenadora da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico do Ministério Público Federal, que acaba de analisar as medidas do governo Lula de veto ao projeto de lei, considerado um marco legal aí do licenciamento ambiental no país. Doutora, eu agradeço a presença aqui e abro para a senhora essa nossa entrevista, bate-papo aqui no Platô BR, perguntando o que esse marco legal representa para a questão dos direitos de povos indígenas, povos originários e principalmente em relação da preservação do meio ambiente. Quem fez e quem está sancionando agora, o governo Lula acaba de sancionar com vetos, 63 vetos, esse marco legal, mas uma série de pontos ainda estão aí por discutir, né, doutora? Primeiro, muito obrigada o convite para estar aqui no Platô BR. E, exatamente, o projeto de lei que foi aprovado no Congresso, projeto que tramitava há algum tempo, ele foi aprovado. O governo Lula ele liberou os vetos na sexta-feira passada, foram 63 vetos. E, em razão do projeto que tinha sido aprovado, o Ministério Público Federal, pela área ambiental, pela área de defesa da cidadania e também dos povos originários e populações tradicionais, tinha feito uma nota técnica com sugestões de vetos. Algumas dessas sugestões foram plenamente acatadas, outras não. E agora o governo Lula, então, também o governo Executivo Federal mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória que trata da licença ambiental especial e também um projeto de lei com urgência constitucional para tratar de determinados pontos. Então, acho que a primeira questão que deve ser dita é que não há dúvida que é necessário um marco legal sobre licenciamento ambiental, modernizado, relacionado com as demandas atuais de grandes empreendimentos, de infraestrutura, mas, por outro lado, nós também temos que saber dos impactos desses empreendimentos em questões do meio ambiente. E também dos empreendimentos, por exemplo, dos grandes empreendimentos do agronegócio. Porque tudo isso acaba afetando as populações no entorno desses empreendimentos e muitas vezes podem gerar efeitos nocivos para os próprios empreendimentos, porque questões ambientais não foram consideradas. Então, esse é um momento que eu acho que existe uma necessidade de um diálogo no Congresso sobre a questão dos vetos, sobre a medida provisória que foi enviada e esse projeto de lei com urgência constitucional. Para o Ministério Público Federal, eu acho que tem alguns pontos dos vetos que foram muito importantes. A questão do marco legal, das regras gerais de licenciamento serem da União Federal, porque no meio ambiente, embora vários órgãos tenham, tanto a União, os estados e municípios, possam ter atribuição para regular matéria de meio ambiente, isso está previsto na Constituição, a questão do licenciamento, a regra geral tem que ser nacional e, a partir daí, regras locais. Porque senão você quebraria aí uma percepção de proteção, por exemplo, de biomas. E os biomas, eles não pertencem ao município X ou Y. Eles pertencem a vários municípios e muitas vezes perpassam por vários estados. Por isso, as regras de proteção gerais de licenciamento têm que ser nacionais. Também foi importante que foi mantido dispositivos sobre o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Isso é muito importante para os empreendimentos rurais do agro, da manutenção ali das regras ambientais, das reservas legais, porque quando você não mantém reserva legal, isso vai ter efeitos naquele empreendimento e na população em volta, e inclusive nos sistemas de chuva, nas bacias hidrográficas, e podendo prejudicar, numa questão de anos, o próprio empreendimento. Também a questão de não relacionar o licenciamento só com as terras demarcadas, né, tanto de quilombos quanto de terras indígenas, porque há muitos em fase de demarcação. Então, isso também foi importante. Então, alguns foram atendidos. A questão da lei da autorização especial, isso está na medida provisória. Então, esse vai ser um debate que vai ser feito no Congresso, e eu acho importante que o Congresso abra um espaço para esse debate.
Esse projeto ele vem do Congresso, do aprovado pela Câmara e Senado, agora em meados de julho. É um calhamaço de regras que estabelece toda a forma de licenciamento ambiental pelo país, né? O que era a essência disso? No que estavam mexendo para dizer que há uma modernização e que levou o Ministério Público a fazer esse alerta. O que era importante para nós, e nós indicávamos que poderia ser um retrocesso, é não haver consulta às comunidades, isso aí é bem específico, porque tem que haver consulta sobre os grandes empreendimentos. Havia também uma questão do autolicenciamento para empreendimentos de médio porte, isso também foi vetado, porque de pequeno porte ok, mas para o de médio porte não, isso também foi vetado. E esse desmonte, essa desorganização das regras, no sentido de que cada um poderia fazer suas regras de licenciamento. E a gente precisa, na forma da Constituição, como nós somos uma república federativa, e quando há o que é chamado, né, de atribuição concorrente para legislar, você precisa ter as regras gerais pela União, e aí os estados e os municípios têm que respeitar essas regras em perspectivas locais. Então, a gente, assim, do ponto de vista do que nós sugerimos de veto, a maior parte foi atendida. Agora há esse debate, agora no Congresso, volta para o Congresso, análise dos vetos, como eu falei, a medida provisória específica e também o projeto de lei com urgência constitucional que vai estar ali num prazo da própria vigência da lei da parte aprovada. Então, a gente vai ter ainda aí no segundo semestre debates em torno do tema. E eu acho importante que o Congresso organize ali e o próprio Executivo Federal consigam fazer um debate com a sociedade civil, com os órgãos de fiscalização, com o Ministério Público, com as instituições ambientalistas, as ONGs ambientalistas, para que a gente chegue ali a um denominador comum. Porque o Brasil precisa dos grandes empreendimentos, se fala muito em grandes empreendimentos. Mas esses grandes empreendimentos, para que eles possam dar certo, eles precisam respeitar as normas ambientais. A gente tem exemplos aí de quando isso não é feito, o próprio projeto do grande empreendimento pode ficar prejudicado. Existe uma lei especial que foi por medida provisória, o governo insistiu. Projeto de lei, projeto de lei. Eu gostaria que a senhora explicasse isso, quer dizer, o que nesse ponto específico eles estão interessados e se a partir dessa sanção e dos vetos, a senhora acha que as coisas vão andar mais no trilho? Porque aparentemente não, né? Quer dizer, faltou consulta, faltou a devida discussão. O Congresso agora ele vai ter esse tempo também para analisar os vetos, né, que é das regras da Constituição. Há a possibilidade do Congresso derrubar os vetos, ou não. E o governo optou, na questão específica do licenciamento ambiental especial, por mandar uma medida provisória para criar um rito específico, não vetar, mas regulamentar de uma outra forma. O que é essa... Então, um licenciamento especial para determinados empreendimentos. Então, o governo optou por fazer isso, dizer, olha, é importante que alguns empreendimentos tenham uma licença especial mais rápida, mas, por outro lado, o fluxo ou o rito que foi fixado no projeto de lei, no ponto de vista do Executivo, não seria o mais adequado e, por isso, eu mando a medida provisória com alguns pontos. Vai ser discutido. Por outro lado, o governo também mandou um projeto de lei para regulamentar determinados pontos e com urgência constitucional, então isso faz com que tenha que ter um rito especial e isso tem que ser analisado e nós ainda vamos fazer isso. E aí, se esse projeto de lei fosse aprovado, e aí revogaria os próprios dispositivos do projeto de lei do licenciamento já aprovado. Então, isso é um debate que vai acontecer no Congresso. Eu espero que o Congresso faça esse debate agora, né? Agora, agosto, setembro, vamos ver como vai ser esse debate. Mas para quem não entende, quer dizer, o que é o cadastramento, então, o CAR, chamado CAR, o CAR é uma... e o porquê é importante que ele funcione dentro de regras de preservação e não dentro de uma cultura de flexibilização para modernização. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, ele é autodeclaratório. O Estado é que tem um sistema onde o produtor rural vai declarar e ele diz, olha, minha propriedade é essa e na minha propriedade eu preservo
tantos por cento do bioma, do meio ambiente ali, daquele lugar. Na região amazônica é um percentual, no Cerrado é outro percentual. Então, e isso é feito pelos estados. E isso permite, por exemplo, que os órgãos federais dizem, olha, aqui não houve desmatamento, porque aqui está preservado. Então, é muito importante que o CAR exista, que os sistemas estaduais sejam integrados de forma nacional, que é o que o Supremo orientou e mandou que isso fosse feito. E se você não exigisse para o empreendimento, você colocaria todo esse trabalho que está sendo feito também pelos estados a perder. Então, foi importante também. E no projeto que vem do Congresso, ele acabava-se com essa obrigação de ter o CAR para o empreendimento. Tá. Com o veto, é mantido. Tese... É mantido. E o CAR hoje, aí, com imagens de satélites, você consegue verificar se está sendo cumprido ou não. E se houver uma falsidade ideológica, por exemplo, aí... se não for verdadeiro, aí aqueles que fizeram vão ser responsabilizados. Então, há uma série de medidas, ainda mais também que a gente não pode esquecer que a gente está no ano de COP30, né? Então, o Brasil vai sediar a COP30, o COP30 em Belém, que é em novembro, e aí o Brasil precisa indicar, tem compromissos internacionais, é por isso que a gente fala nos compromissos internacionais da redução das emissões de carbono, há também a Convenção Internacional, que é sempre de consulta aos povos atingidos, né? As comunidades atingidas pelos grandes empreendimentos, então tem que ter uma escuta, tem que ter uma consulta, e essa consulta tem que ter informações adequadas. Então, também a gente tem que considerar tudo isso, né? O Brasil não está isolado, existem compromissos internacionais que nós temos que atender, né? Então, preservar essa questão do meio ambiente é super importante. O número de problemas que virão, se hoje essa lei entrar em vigor do jeito que está, vai aumentar aí na mesa dos procuradores, promotores do país da área ambiental, quer dizer, ou podemos dizer que os principais pontos estão solucionados? Olha, não dá para dizer, né? Porque a gente não tem bola de cristal, porque o meio ambiente ele é feito de vários fatores, né? Então, e essa questão dos grandes empreendimentos, às vezes eles afetam pontos que não estavam ali no planejamento. Então, eu acho que alguns pontos, como eu disse anteriormente, os vetos atendem algumas das nossas preocupações, das nossas sugestões de veto, e agora a gente tem que discutir outros pontos no Congresso, na manutenção dos vetos. No nosso entendimento, os vetos deveriam ser mantidos. Por outro lado, tem a medida provisória e esse projeto de lei aí com regime constitucional, o que leva a uma urgência e um rito especial. Mas é isso, a gente tem que saber ali que se vai ter maior judicialização, não vai. Um outro ponto que também foi importante que esqueci de dizer é que ter responsabilidade das instituições financeiras que dão os financiamentos para esses empreendimentos, porque isso é uma questão também importante. Não financiar empreendimentos que são altamente poluidores ou altamente degradantes, sem que tenham as medidas mitigatórias ou os licenciamentos necessários que venham com as medidas, né? Porque às vezes o empreendimento vai gerar alguma questão ambiental, mas ele precisa ter medidas mitigadoras, né? E a proposta... vetou essa, porque aí a proposta... Mas a proposta inicial exatamente, eliminava. Isso, eliminava um pouco dessa parte. E aí o veto também mantém a responsabilidade dos órgãos que fazem o financiamento. Nesses pontos em que a proposta do projeto de lei, que pelos ambientalistas chegaram a chamar do PL da devastação, vários pontos são pontos de retrocesso, como vocês mesmos apontaram. A justificativa para muitos desses pontos, como, por exemplo, eliminar CAR, ou, por exemplo, não mais responsabilizar ou condicionar investimentos e financiamento de investimentos a quem não atende, aí, quem é um inimigo da natureza. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que entender que, claro, todo o país e as populações em determinados lugares, ele quer um desenvolvimento.
Mas esse desenvolvimento, e aí o que é o desenvolvimento econômico, o que é o desenvolvimento socioeconômico e as formas de produção em determinado lugar. Então, talvez, e também tem a questão dos empreendimentos estratégicos de transporte, por exemplo. Porque a gente tem uma expansão no interior, né, da nossa expansão no centro-oeste e também avançando um pouco para o norte, e você tem que tirar essa produção mandando para os portos, e isso exige ferrovias e exige estradas. E esses são os famosos grandes empreendimentos que se discutem. Só que, para você fazer isso, você precisa do licenciamento ambiental, até para compreender que tipo qual é a forma de construção que vai se dar, sob pena daquilo ficar eternamente adiado, os preços não serem os necessários, porque você vai enfrentar uma geografia, você vai enfrentar um regime de chuvas ou de seca, né? Você vai enfrentar uma questão de como levar a mão de obra para esse lado, o que fazer com a mão de obra depois. Então, isso tudo, nós já tivemos essas situações. Se você pensar desde a estrada de ferro Madeira-Mamoré até a construção das grandes hidrelétricas que geram uma série de questões socioambientais depois nas cidades, né? Daqueles barrageiros e também das próprias hidrelétricas que não produzem como deveriam produzir, porque não respeitaram determinados limites ambientais. Então, para tudo isso, você precisa conciliar o interesse estratégico das populações e o interesse ambiental. E nós temos que talvez também tenhamos que pensar em formas de desenvolvimento que respeitem o desenvolvimento social e formas de produção e desenvolvimento que estejam de acordo com o século XXI. E que respeitem aquelas populações. Porque você também deslocar, às vezes, determinada população que tem um modo autossuficiente de produção para uma periferia da cidade, você, em função do que você chama de desenvolvimento ou de progresso, você aumentar o problema daquela cidade, questões ambientais, questões sanitárias, questões de educação, que na comunidade em si estavam resolvidas. Então, a gente também tem que pensar, né, em formas de desenvolvimento que contemplem formas de produção das populações tradicionais, como a pesca tradicional, como a produção agrícola tradicional, a agrofloresta. Então, existem outras formas. Essas formas podem ser em grande volume? Aí os estudiosos, os pesquisadores vão dizer, mas a gente também tem que pensar que no século XXI as formas de produção e desenvolvimento talvez não sejam exatamente aquelas do século XIX, né? Que caracterizavam o desenvolvimento industrial. Mas isso tudo a gente tem que conciliar num país como o Brasil, que tem formas de desenvolvimento diversas e que algumas regiões tiveram formas de desenvolvimento e que causaram muitos problemas e que talvez a gente não tenha que repetir esses problemas com todo o conhecimento que a gente tem acumulado nesse período. Mas eu acho que a gente tem que ter lugares. Agora, o principal é você conseguir ter lugares de um debate franco, um debate leal, democrático, republicano, onde as pessoas se escutem, né, e possamos chegar a um denominador comum. E esse lugar tem que ser o Congresso Nacional. Em momentos de discussões importantes, de grandes discussões como essa questão do licenciamento ambiental, é comum que alguns preconceitos dominem o debate, como, por exemplo, que o setor do agronegócio é o principal tensionador para que essa flexibilização, que essa quebra de regras que buscam preservar o ambiente caiam. E também, por exemplo, que o Ministério Público Federal, ao ir contra essa modernização, é um inimigo da evolução. É o agronegócio principal interessado num retrocesso e o Ministério Público, nesse momento, está sendo inimigo do futuro? Não, eu acho que nem é o agronegócio, nem o Ministério Público é o inimigo. Eu acho que a gente tem que sair dessa lógica de amigo e inimigo, né? Eu acho que determinados temas... Aliás, determinados não, todos os temas, a gente tem que sair dessa lógica de amigo e inimigo. A Constituição, eu acho que a Constituição é muito feliz quando ela diz o meio ambiente, ele não é para hoje só. O meio ambiente é direito de todos, de hoje e futuras gerações.
Então, isso é muito claro quando você está trabalhando com outras questões do meio ambiente. Mudanças climáticas, preservação de espaços, cidades resilientes. Hoje a gente está falando em cidades resilientes. A gente está vendo as ondas de calor que a Europa está vivendo, como que as cidades, os incêndios florestais. Então, aquilo tudo prejudica. A gente tem que trabalhar com cidades resilientes, admitir que existem mudanças climáticas, que isso afeta todos os negócios que dependem do clima e as pessoas nas cidades. E não, essa questão agora dos grandes empreendimentos não é necessariamente o setor do agro. Há interesses de quem vai fazer, dos financiadores, das construções. Não é isso. Não é isso. O que a gente tem que entender é que, quando se fala em desenvolvimento estratégico, o desenvolvimento estratégico tem que atender os compromissos internacionais do Brasil, ouvir as pessoas locais, compreender que aquilo está sendo feito, aquilo vai gerar consequências, tentar mitigar essas consequências e, ao mesmo tempo, compreender que o desenvolvimento para aquela população local e os efeitos tem que respeitar, tem que ser pensado em novas formas de produção socioeconômica e de novas formas de estilo de vida, que, aliás, não são nem novas formas, são formas tradicionais, às vezes, que nos ensinam muito. Então, eu acho que não tem amigo e nem inimigo. O que o Ministério Público faz é respeitar a Constituição e os envolvidos ali têm que abrir espaços para a construção de consensos que respeitem a Constituição, o interesse das populações e a necessidade do Brasil de alguns projetos estratégicos que tem que a gente fala muito no agronegócio, mas a lei de licenciamento ela está relacionada a muitas outras coisas. Por exemplo, construção de estradas, construção de portos, construções de hidrovias, até os grandes resorts no nosso litoral. Então, como que a gente faz tudo isso? Exploração de petróleo. Exploração, gás e petróleo. Como a gente faz tudo isso pensando numa série de questões? Então, qual é a nossa matriz energética? Quanto a matriz energética vai ser fóssil? Quanto a matriz energética vai ser eólica? Quanto a matriz energética vai ser hidroelétrica? Interessa ao nosso país a gente ter uma matriz energética mista, mas tudo tem que ser pensado, nada é neutro e isento de consequências. O que a gente tem que estar ciente é que existem consequências e como a gente pode mitigar essas consequências. Doutora, outro ponto da discussão ambiental é a questão da mineração no país. A gente tem casos recentes aí de tragédias envolvendo resíduos. É uma área que está muito ligada, quer dizer, que depende muito da questão de licenciamento. E a gente também há um momento de exploração de novos minerais. Esse é um ponto já passivo, quer dizer, a gente tem muito que resolver. E onde é que isso tem a ver com o marco legal? Quer dizer, a gente tem que evoluir nisso? A mineração, como a gente sabe, é uma atividade super importante para o Brasil. E a mineração gera ICMS. E, portanto, é muito importante para os estados aonde acontece a mineração, mas a gente sabe, a mineração também é geradora de empregos, de divisas para o Brasil, mas importantíssimo para a indústria, mas o que acontece é o seguinte, a mineração gera resíduos, então para que a gente não tenha problemas, novos problemas, como a gente teve em Brumadinho, em Mariana, Braskem, em Maceió e em outros lugares, a gente tem que estar permanentemente pensando em normas de segurança, não só para as barragens de resíduos e para as próprias explorações mineração. Está se falando muito hoje em terras raras, em minérios que são poucos em poucos países, e tudo isso a gente precisa ter regras claras para quê? Primeiro, para que a exploração se dê com a menor degradação possível no meio ambiente. Segurança de trabalhadores, que é muito importante, porque alguns desses minérios podem ser contaminantes. Então, tem que haver regras de segurança para os trabalhadores. Tem que ter regras para as barragens de resíduos, porque nós temos aí muitas barragens de resíduos. E muitas dessas áreas são áreas de terras indígenas, né? Não, as terras indígenas no Brasil. A exploração de, por exemplo, ouro, muitas vezes está envolvida com invasão de áreas O que acontece é que em terras indígenas não pode haver exploração. Essa é uma questão importante, não pode haver. E a mineração ilegal no Brasil, né, principalmente de ouro, como a gente sabe, ela se dá de forma ilegal, usando mercúrio, inclusive, que o Brasil não produz, portanto, todo mercúrio que entra no Brasil é ilegal. Esse mercúrio, você usar mercúrio é contaminar
para hoje, para amanhã e para depois de amanhã. Pode parar agora que já está tudo contaminado. E isso afeta não só aquelas comunidades que estão ali em terras indígenas, qualquer um que vá usar daquela água e que vá se alimentar dos peixes daquela região. Então, isso vai afetar populações das cidades no entorno. Então, há pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz que a quantidade de mercúrio em determinadas regiões do Pará, em torno de grandes cidades do Pará, porque o Pará tem grandes cidades, está absolutamente contaminado. Então, isso gera um efeito. Então a gente não pode admitir isso, porque a título de uma exploração ali, você vai contaminar todo um universo de pessoas. Do ponto de vista do que foi legal e visto com bons olhos pelo Ministério Público Federal, o que você tira de positivo do que está acontecendo nessa discussão? Acho que ter um marco legal geral é sempre positivo. Essa lei, ela tem lá, e toda lei que vem como marco legal geral, ela vem com muitas definições. Então, é importante ter as definições legais. Agora, a questão está em como essas definições vão ser aplicadas. De qualquer sorte, eu também acho que há uma grande visibilidade desse tema. Hoje, esse tema tomou aí uma visibilidade na sociedade civil. Por quê? Porque você, para além dos institutos de pesquisa, do Congresso, do governo federal, dos integrantes do Congresso Nacional, você tem associações muito fortes de povos indígenas, por exemplo, que hoje trabalham muito esse tema, associações de quilombolas, você tem muitos advogados de povos indígenas, eu acho que isso hoje é uma coisa muito positiva. Então, esse assunto tem uma visibilidade muito grande, as comunidades indígenas e as comunidades tradicionais falando por si mesmo, e querendo garantias, né, da sua sobrevivência nisso tudo. E a sociedade, eu acho que se envolveu, a imprensa se envolveu. Então, isso é muito positivo, porque esse ambiente existe para o debate, que vai continuar agora no Congresso Nacional. Então, eu acho que agora, para isso, tem que ter esse espaço de debate. Agora, a senhora falou da COP30, a gente tem uma ministra do Meio Ambiente, que é a Marina Silva, marcada aí pela sua luta, pela questão. A senhora esperava mais desse governo? Não, eu acho que cada governo faz o que é possível, né? Eu acho que o governo, e eu acho que tem que pensar que o executivo é importante, mas esse tema necessariamente envolve o Congresso Nacional e envolve também o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário vai ser provocado, né? Então, a gente tem que entender que o Poder Judiciário... muitas vezes porque o Poder Judiciário está entrando nesse tema? Bom, porque alguém foi lá e pediu para que ele se manifestasse. E o sistema de por que se vai ao Supremo... Então, eu acho que a gente vive um momento em que o meio ambiente... o tema do meio ambiente, ele é nacional e ele é internacional. Quer dizer, é muito difícil hoje você trabalhar qualquer tema sem tratar do meio ambiente, porque as mudanças climáticas estão aí, todo mundo está vivenciando isso, né? Seja nos eventos extremos, seja na discussão das cidades, dos efeitos mitigatórios, desse conceito de cidades resilientes. Todo mundo, se você for verificar isso em vários lugares do mundo, as cidades estão pensando nisso. Temos que ter mais cobertura vegetal, precisamos ter mais absorção de água. Como lutar contra as enchentes? Talvez não seja lutar contra as enchentes, e sim usar essas águas para a outra parte, quando falta água. Então, tem uma série de questões que nós estamos aí, relacionadas, e também tem toda a parte do crime ambiental, e o crime ambiental hoje é uma coisa super importante. Há vários estudos que no norte do nosso país os crimes ambientais estão altamente relacionados a financiamento com facções, tráfico de drogas. Isso é uma coisa comum na região amazônica. Como é que hoje a senhora vê, e há uma percepção, talvez, de quem está de fora, de um aumento, talvez, de processos, de escândalos, de casos envolvendo, por exemplo, desvios nos tribunais dos estados? Quer dizer, essa é a senhora que está ali diretamente atuando na ponta, quer dizer,
dizer, a gente vive hoje um cerco aí aos crimes envolvendo autoridades, envolvendo tribunais, ou essa é uma percepção de quem está de fora? Qual que é internamente o cenário hoje? Eu não acho que haja um aumento, não. Eu acho que quem tem prerrogativa de foro junto ao STJ são governadores de estado, desembargadores dos nossos tribunais, conselheiros dos tribunais de conta e membros do Ministério Público que oficiem junto a tribunais superiores. No caso de desembargadores, conselheiros e membros do Ministério Público, isso alcança, inclusive, crimes comuns, porque são mandatos vitalícios. No caso de governadores, só os crimes praticados em relação ao mandato enquanto governadores. E esses processos são sempre complexos, né? E, portanto, eles demoram um pouco, tanto na investigação quanto depois, se houver denúncia, e se houver recebimento da denúncia, e depois o julgamento. Então, quando você entra, e nós estamos ali atuando desde janeiro de 2024, né, que é o mandato do atual procurador-geral, você acaba entrando e na sucessão de outros que já estavam anteriormente. Então, os processos que nós estamos, que oferecemos denúncias ou arquivamos, ou que teve uma fase extensiva junto com a Polícia Federal, esses processos, na verdade, eles são fatos anteriores. Então, não é que aumentou, nós estamos ali fazendo uma fase... estamos atuando em processos que já existiam. O que aconteceu, que originou um aumento de volume, não tem a ver com um aumento de fatos criminosos, e sim com a nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a prerrogativa de foro se aplica, aliás, a prerrogativa de foro permanece mesmo que o governador não seja mais governador. Então, o que nós estamos vivenciando hoje é a vinda de processos de ex-governadores, de investigações ou até ações penais que estavam em andamento de ex-governadores que estavam sendo investigados ou processados por atos relacionados ao mandato enquanto governadores. Então, a gente tem um volume, mas esse volume não é de novos fatos, e sim de mudança da jurisprudência, o que no Supremo alcançou ex-senadores e ex-deputados. Isso sobrecarrega... Nós estamos, assim, nessa verificação lá. Isso é importante dizer que são 15 membros da Corte Especial, lá no STJ, todos, menos o presidente, que o presidente não recebe distribuição, e aí eles contam com juízes auxiliares, nós contamos com membros auxiliares e equipes, e estamos atuando aí nessa questão. Então, eu acho que o aumento tem a ver com isso, é um aumento que ainda está sendo dimensionado, tanto pela Corte como por nós, porque ainda os processos ainda estão vindo, mas foi a mudança da jurisprudência do Supremo, e a gente tem que lidar com isso, como já lidamos em outras circunstâncias, com mudanças de jurisprudência. Agradeço o bate-papo aqui com o Platô BR Entrevista. A gente teria mais horas e horas para poder falar com a senhora, e acho que foi muito esclarecedora a conversa. Obrigado pelo convite do Platô BR, e espero que aí quem vá nos assistir e nos ouvir goste também aqui do tema e fique atento especialmente à defesa do meio ambiente no Brasil. Muito obrigado. Obrigada.